Eu me lembro, a gente estava em Gamboa. Eu fui um dos primeiros a fazer o Tchekson em 6 horas da tarde, me lembro, com toda a banda que eu tinha, quando a gente estava fazendo o Tchekson. Gamboa já estava cheio das pessoas. Cheio das pessoas. Eu ouvia as pessoas me chamar: Tony Martins, amigo fã, Tony Martins. E então, mas ouvi outra voz muito clara a dizer assim: o que estás a fazer lá? Você não sabe que você foi escolhido para Deus para cantar a música gospel? Existem milhares de pessoas que precisam de ti. E o que você está fazendo aqui? Mas isso não é mentira. Isso não é uma lenda. Isso é uma realidade que, quando eu conto para as pessoas, custa acreditar, mas é verdade. Mas tu dizes isso, que ouviste essa voz? Eu ouvi aquela voz. Mas queres dizer que é uma voz de algo que não estava presente? Algo que não era físico? Acredito que é algo que estava presente, mas era algo sobrenatural. Hoje é dia de 100 truques. No episódio de hoje vamos conhecer a história de um cantor cabo-verdiano que fez muito sucesso no passado, mas depois de abraçar a religião adventista, encontrou na música gospel o seu verdadeiro propósito. Tony Martins, no 100 truques. Estamos para mais um 100 truques, sejam bem-vindos. Olha, quero agradecer vocês que têm vindo, têm colocado o gostinho. Peço já que partilhem, que metam um gostinho e que ajudem a partilhar o nosso trabalho, porque é isso que nós precisamos, que ajudem a partilhar o nosso trabalho, que dá trabalho de fazer. Mas nós fazemos com todo o gosto, porque nós recebemos aqui no 100 truques pessoas de várias áreas, pessoas muito interessantes, pessoas que nós temos muito gosto em dar a conhecer a vocês. E é isso que nós estamos aqui a fazer hoje. Estou aqui muito bem acompanhada com Tony Martins. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo ao 100 truques. Como é que é? Aquele suquinho aqui. Aquele suquinho. Ok. Desde já, muito obrigada por abrires as portas da tua casa para nós virmos aqui para te conhecer melhor. Tive a oportunidade de conhecer-te, há bocado disseste que foi há 2 anos atrás, mais ou menos? Quase 2 anos, Quase. Não é? Em uma outra entrevista, e achei muito interessante a tua história de vida e a pessoa que tu és, e por isso estamos aqui e eu quero saber aonde é que tu nasceste. Tony Martins nasceu na Ilha Bravo, sendo Cabo Verde. Exatamente. Praticamente todos os meus pais são cabo-verdianos. Nós temos uma mistura entre Ilha Brava e Santo Antão. Então, puro cabo-verdiano. Eu sou de Ilha Brava. O que é que tu lembras de Cabo Verde quando eras criança, da tua infância? Eu cresci até aos 6 anos. E depois nós fomos levados para o Senegal. Os nossos pais emigraram para o Senegal muito cedo. E então nós fomos para lá. E ficamos muitos anos lá, porque o meu pai era segundo marinheiro, ok? No Senegal. E então nós ficamos lá em Medina Recém-Gangues, que a gente morou muito tempo lá, mas o meu pai viajava por vários países do mundo, mas nós ficamos lá. Ele viajava durante 6 meses e regressava para a terra. E depois de alguns tempos nós regressamos para Cabo Verde outra vez. Depois de quanto tempo, lembras-te? Muitos anos, acho que é mais de 14 anos a gente voltou, nós voltamos para Cabo Verde, e toda a família. E lembras-te como é que era a vivência no Senegal? Eu me lembro ainda no tempo da festa dos muçulmanos. Toda a gente fazia festa junto com eles, ainda que nós não éramos muçulmanos, mas era uma grande convivência e nós aprendemos a fazer muita coisa lá, num país diferente. Sim, fala. Sim. E então nós crescemos lá no Senegal, como se no centro do Dakar, centro do Senegal. E então o nosso pai sempre voltava do mar, porque ele era segundo marinheiro. E então sempre para a ocasião da festa dos muçulmanos nós participávamos também. E tu fizeste a escola lá? Nós fizemos a escola lá, estudei um pouco de francês, mas muito pouco, e depois também o pessoal lá também fala aquela língua materna que é Olofo. Olofo. Tu compreendes, entendes, falas? Um pouco. Olha, muito bom. Um pouco. Então, tu falas muito nós, a tua família, os teus pais, vocês eram uma família grande? Nós éramos uma família grande porque o meu pai casou com a minha madrasta,
Ok, e fomos lá para o Senegal, nós somos Ana, Francisca, Osvaldo e o Tony Martins, nós somos quatro. O teu pai, marinheiro, não é? Exato, segundo marinheiro. Segundo marinheiro, que ia, ficava muito tempo fora, depois voltava. Tu, por acaso, chegaste a sentir essa falta do teu pai ou não? Senti assim. Senti assim porque o nosso pai era um pai muito achegado. Muito chegado, ele dava todo o carinho, todo o amor. Eu me lembro, o meu pai, ele viajou por 125 países e falava 12 línguas diferentes. O que mais ele falava, e nós conhecemos a cultura brasileira sem que nós fomos para o Brasil, por causa do nosso pai. Sim, a música, mesmo também a história do Brasil, porque o meu pai também, muitas vezes eles iam para o Brasil, passavam muito tempo lá. E eu me lembro dos nomes daqueles barcos que o meu pai também embarcava. Quase os nomes daquele barco. Todos. O último barco que meu pai embarcou é chamado Ivan Drosh, um barco grego. Eu me lembro tudo isso ainda. Então, já tem mais de 40 anos, imagina. Então foi mesmo quase importante 40 anos, para quase ti. 40 anos, imagina. Mas nós queríamos lá contar. Esse homem lutava para a sua família. Ele lutava. Eu me lembro, meu pai carregava a sua família todinha assim, a mulher e nós quatro assim. É uma grande referência para ti. É uma grande referência. O meu pai sempre foi aquele pai carinhoso, é um homem lutador pela família. Ele sempre falava, eu trabalho por minhas famílias. Muito bem, muito bem. Exato. Então depois do vosso retorno para Cabo Verde, a vida continuou, não é? Tu voltaste a estudar ou o que é que fazias? Eu voltei, comecei a estudar outra vez e depois também foi lá que comecei a ter aquele contato mais perto com a música. Foi lá que começou, aos 14 anos, e então eu conheci a Igreja Adventista. Foi aí que conheceste a igreja? Foi lá. Porque eu já estava a preparar, perguntar se era desde criança que vocês tinham essa religião. Não, então, eu não nasci no lar adventista, não. Então nasceste num lar? Eu nasci num lar católico. Os meus pais eram católicos. E então todo mundo ia à igreja de domingo. E depois, quando eu regressei do Senegal, então lá que eu comecei a história mais profundamente da música. Porque eu também já nascia com aptidão à música. Mas você pode ter talento de cantar, mas você precisa mais aperfeiçoar, ok? E então foi aos 14, aproximadamente 15, 16 anos, comecei a ter mais contato, mesmo a sério, com a música. Porque eu começava a cantar, mas nem sabia diferenciar a voz, qual era a minha voz, o que a minha voz era, que potencial que eu tinha. Então, foi lá que conheci a Igreja Adventista e comecei a ter vários contatos com os grandes profissionais a nível da música gospel brasileira que residia em Cabo Verde. E então fui lá que comecei a estudar a música, o canto. Então a Igreja Adventista conheceste através da música. Exato. Ou conheceste a música através da Igreja Adventista? Eu conheci a música gospel através da Igreja Adventista. Foi lá. Mas a partir de quê? Porque tu voltaste para Cabo Verde, não eras adventista. Sim. O que é que te atraiu? Nós tínhamos alguns vizinhos que eram da Igreja Adventista, que nós moramos muito perto. E eles começaram a convidar para a igreja e depois a cantar, e comecei a gostar daquelas músicas. E fui lá, a gente foi muito bem recebido, e me lembro todo o nome daquelas pessoas que tinham convidado para... Tony, nós queremos que você fosse para a igreja conosco. Então comecei a visitar a igreja, comecei a apaixonar também pela música mais, porque eu gostava muito da música, mas não era música gospel, era música tradicional, porque a minha família, vindo de uma família tradicional. A minha família é uma família tradicional na Ilha Brava. Se você quer conhecer a família Tony Martins, é uma família que no mês de junho é uma família da Romaria e outra coisa. Mas o lado gospel ainda eu não conhecia. Então foi por causa de alguns irmãos da Igreja Adventista que me convidaram.
você precisa ir para a igreja, porque você tem talento de cantar, mas para professar é lá. Então fui lá. Então foste, meteste em prática a música, Exato. conheceste a música gospel, Exato. viste também que tinhas capacidade para Exato. fazer aquela música Exato. e foi lá que tu aperfeiçoaste. Exato. Como é que foi esse processo? Foi um processo muito longo, mas depois que comecei a envolver com alguns amigos, pastores que eram formados a nível da música mesmo, mas formados a nível da música, então eles começaram a dizer: Tony, você é primeiro tenor. Mas eu não sabia nem o que era o primeiro tenor. Eu não sei. Sim, você tem um timbre de voz muito agudo, você dá para fazer o primeiro tenor. Acho que nós vamos meter você num quarteto. Que quarteto? É quatro vozes, diferentes vozes, o tenor, o soprano, o contralto e o baixo. Mas eu não sabia. Então todo mundo dizia: você canta o primeiro tenor, cara. E então comecei a aperfeiçoar no primeiro tenor, ok? Depois eu comecei a conhecer o primeiro tenor, o segundo tenor, o contralto, e o baixo. Só que o baixo eu não consigo cantar o baixo porque o meu timbre de voz mesmo não dá para cantar o baixo. Mesmo para falar para você, eu tenho uma voz feminina. Pois Um homem, mas eu tenho uma voz feminina. Então, se você tem uma voz feminina, não consigo já chegar a essa frequência do baixo. Tem de cantar. Baixo é mais o quê? Mais assim... É uma voz mais grave. É assim... É a voz mais grave. Porque tu és Exato. um especialista em fazer o... Exato. Exatamente. A Coitado. falseta e o agudo. Pronto. Exato. Isso E o tudo baixo. aprendeste lá? Tudo. Mas tu não sabias fazer antes? Ou em casa Muitas vezes tu eu tentavas? sabia fazer um pouco, mas eu não sabia nem era o quê. Depois que comecei a descobrir o que eu poderia fazer a nível da música, começaram a mostrar: Tony, você tem uma voz natural, mas você precisa trabalhar, porque você pode ter o grande talento da música, mas tem que trabalhar profissionalmente, ok? Para saber. E então eu comecei também a ouvir muitas músicas. As minhas músicas que eu ouvia eram norte-americanas. São as músicas do jazz, blues, bossa nova. E também Lionel Richie, Steve Wonder, aqueles grandes clássicos da música norte-americana. Aqueles cantores que faziam melismo, esse vibrato, uma extensão vocal muito, muito alta, mas fazendo um melismo que você não cansa, sabe respirar na música. Aquela frequência de fazer a ondulação nas cordas vocais, sem se castigar. Você pode ter uma noite com um repertório de 10 músicas cantando e não se sinta cansado, porque você canta várias músicas só com falseta, sem esforçar. E então comecei a ter essa forma de respirar na música mesmo. Como respirar na música? Eu tinha um professor de canto, até que chegava um momento de chorar, porque ele mandava para cantar com uma vela acesa, sem se pagar. Aquela vela não... Você segurava uma vela na mão e cantava. Se a vela apagava, é porque você está cantando mais, o fogo está saindo do que a melodia. E você precisa cantar para sair melodia sem o fôlego. Porque também existem muitas pessoas que cantam já com o microfone, mas você ouve todo o fôlego saindo no microfone, dando fôlego. E isso não deve. E aprendeste isso tudo nós em aprendemos. Cabo Verde. Sim. Então, voltando aqui na parte continuando na parte da religião. Sim. Tu mudaste muito os teus hábitos? As pessoas que são adventistas têm hábitos muito diferentes de católico, cristão? Acho que para várias religiões, não só. Sim. Não só. Acho que por várias religiões tem um costume diferente. Por quê? Porque aos 16 anos, praticamente nunca bebi bebida alcoólica, nunca eu fumei. Mas tinha diferentes tipos de alimentação que a gente alimentava, que segundo a Bíblia eu não sabia se faz mal ao ser humano. E então, quando eu conheci a Igreja Adventista, aos 16 anos, então comecei a abrir a Bíblia, em vários livros da Bíblia, vários capítulos, eu comecei a ver que vários alimentos não são bons para o ser humano. Foi criado, mas não para a alimentação. E então, a minha vida começou a mudar. A nível da alimentação, a nível também do exercício, saúde, o ar puro, imagina. Comecei a aprender até que o ar puro tem valor, luz solar,
A bebida, por exemplo, uma bebida natural que muitas vezes nós negligenciamos, água. Beber muita água. Verdade. Exatamente. E então eu comecei a aprender muitas coisas também. Não dormir altas noites. Ok? Pois. Porque há um ditado que se diz, se você quer durar pouco tempo, é começar a deitar, a dormir a partir das meia-noite. Cada hora que você, a partir das 10, que você deixa para trás, conta por 2. Pois. Exatamente, encurta um pouco da vida. É por isso. Então, eu pratico vários exercícios também. Há muitas coisas que eu não uso. Não também só para preservar também a doutrina, mas também para preservar também a coisa que mais valor que eu tenho, é a minha voz. Porque se você quer ter uma voz bonita, depende de não dormir em altas horas. E outra coisa também, refrigerante. Não é bom. E outra coisa, por exemplo, iogurte, que nem as pessoas não sabem. Há muitas coisas que acabam com a qualidade vocal. As cordas vocais. Estraga. Principalmente a bebida alcoólica. Acaba. O fumo. Às vezes eu tenho a dúvida se, por exemplo, tu, muito novo, por volta de 14 anos, que conheceste a Igreja Adventista, se tu começaste a afastar de algumas pessoas e a juntar-te mais a outras, porque há pessoas que fazem isso quando se convertem a uma outra religião, decidem afastar-se de algumas pessoas para se unir a outras. Isso aconteceu? Não acho que é afastar. Não. Porque são costumes que você começa a adquirir que são totalmente diferentes. Ok. Mas, pelo contrário, eu não me afastei. Só que afastei de várias coisas que agora eu não estava mais a fazer. Mas afastar dos amigos, não. E agora, muitas vezes, é afastar dos hábitos que muitas vezes eu fazia, que agora não tinha jamais o prazer de fazer mais. E outra coisa também, muitas vezes tem algumas pessoas que dizem, você já converteu, agora você fica diferente com a gente, agora você não fica mais convivendo com a gente, como se fosse o Evangelho divide as pessoas. Mas não é o Evangelho que divide. Que divide aquele amor que você, pela primeira vez, eu me lembro a sensação, pela primeira vez que eu peguei a palavra de Deus na minha mão. O primeiro versículo que eu vi na minha vida foi o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Eu era católico. Eu ia à igreja todo domingo. Eu estava preparando para fazer o primeiro comunhão, o crisma, e ansiava aquele dia para a gente tomar a hóstia, porque era uma tradição dos meus pais. Mas quando eu abri a palavra de Deus pela primeira vez na minha vida, foi em Êxodo capítulo 20, verso 8, que eu disse, lembra-te do dia do salto para se edificar. 6 dias trabalharás e farás todas as tuas obras, mas ao 7º dia salta o Senhor teu Deus. Meu Deus, como é isso? Eu nunca tinha sabido disso. Eu senti a coragem de ir até o padre e falei para ele, por favor, me dê explicação isso, porque a gente, quarto domingo, e a Bíblia fala que nós devemos guardar o salto. Ele olhou nos meus olhos e falou assim, a Bíblia não é para as crianças. Meu Deus amado, como é isso? E então eu comecei a ler cada vez mais, com mais vontade de saber mais. Mas por quê? Cheguei ao momento que falei com mim mesmo, eu vou me mudar. E depois o Evangelho começou a transformar a minha vida, pouco a pouco. Mas não porque afastei daquelas pessoas, afastei das coisas que antes eu fazia, que depois deixei de fazer por causa mesmo do amor ao Evangelho, por causa da palavra de Deus. Eu comecei a ver, tudo bem, eu comecei a apaixonar pela Bíblia e o Evangelho transforma a vida. Porque se a palavra de Deus diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas vão ser passadas, eis que tudo se fez novo. Exatamente. Coisas que já não faziam sentido para ti. Sim. Então, cresceste, continuaste a tua vida em Cabo Verde, mas chegada a certa altura, tu saíste de Cabo Verde ou como é que foi essa parte? Continuei um pouco. Os anos começando a passar, mas uma coisa, chegou um momento, em 2000, no ano 2000, eu me afastei. Eu me afastei da igreja.
Tiveste aquele momento de... Sim, eu me afastei da igreja. Por quê? Por que me afastei da igreja? Eu me afastei da igreja. O ser humano não faz coisas erradas que depois da prova que ele já afastou um pouco dos braços do Pai. Não. Você afasta psicologicamente ou sendo espiritualmente. Depois, fazer as coisas que não é da vontade de Deus são as consequências do afastamento. O ser humano não afasta quando ele prova nas coisas que ele faz. Não, o ser humano afasta esta ligação espiritual com Deus e depois as coisas más que vêm são as consequências do afastamento do braço do Pai para você. Às vezes costumo dizer que é quando tu não... É como se não tens nada a temer, afastaste e não tem nada superior que tu respeites e aí tu tens menos precaução para fazer coisas más. Exato. Porque achas que não deves nada... Pronto, isto é uma teoria que eu tenho na minha cabeça de pessoas que, pronto, que quando não temem, Sim. começam a fazer coisas que... Sim. Mas quando tu dizes que te afastaste, posso entrar aí, não quero invadir a tua vida... à vontade. Mas tu dizes que te afastaste em que sentido? Tu começaste a sair à noite e a beber álcool e... Não. Ou simplesmente deixaste não de foi frequentar? isso, não foi isso. Sabe, o ser humano, quando afasta do braço de Deus, então ele é jogado cada hora para um lado sem o querer. Mesmo que você diz assim, eu não vou fazer esta coisa, e você faz. Por quê? Porque agora você está no controle do outro ser que não é de Deus. Pela sua misericórdia, mesmo assim, ele vai com você, protege você. Mas mesmo assim você está no mal, porque o mal é mistério, e como o bem também é mistério. O que aconteceu é o seguinte, eu sempre desde menino gostei da música. Como se diz numa reportagem que eu fiz há mais de 30 anos, eu fui idealizado desde a fundação do mundo para cantar. Eu não escolhi a música, mas a música me escolheu. Exatamente. Mas aconteceu um momento, então, quando me afastei, o seguinte, o inimigo vai diretamente a você e começa a fazer uma análise da tua vida, o que você mais gosta. Ele não é burro, não. Para te pegar. Então, para que o inimigo... para me pegar, ele tinha que ir diretamente à coisa que mais eu gostava, a música. As pessoas começaram a dizer assim, Tony Martins, você tem uma grande voz, por que você não começa a cantar as músicas populares para ganhar dinheiro, cara? Você tem maneira de ter dinheiro? Eu comecei a pensar, mas acho que isso é verdade. E eu lembrei de uma história muito interessante que aconteceu há mais de 6.000 anos. Adão e Eva, na tentação, lá no Éden, o inimigo chegou na Eva e disse assim, querido, Deus falou que se você tocasse nessa árvore, você não morreria. Ah, sim. Deus falou que da toda a árvore do jardim nós devemos comer, mas menos daquele que está lá no meio. Não. E ele olhou na Eva e disse assim, mentira. Deus não quer que você saiba como ele. É por isso, prova você, os teus olhos abrirão e você começa a decifrar bem e mal. É porque Deus é o teu Criador, Ele não quer que vocês saibam como Ele. É por isso, para dominar vocês. E criou nele uma expectativa, uma curiosidade. Então, vou experimentar para ver se vou. Foi mesmo. E o que depois seus olhos abriram, o que ele viu que estava nu, que nunca ele viu que estava nu. Por quê? Porque o seu corpo era coberto com a glória de Deus. O ser humano com Deus é totalmente diferente na mão do inimigo. E então, foi assim também que aconteceu comigo, há mais de, quem sabe, 30 anos atrás. Tony, experimenta outra música, você vai ver que isso é bom, você vai ver da música. Ok, em 2000, eu me participei num grande concurso da música nacional, a nível nacional, ok? Música tradicional, morna, coladeira, batuque, funaná. Eu me apautei mais a morna, porque eu gosto muito também da morna, porque é a nossa cultura. E depois um gênero muito clássico, comendo comigo. Então, eu fui lá. E quando eu fui, eu me lembro naquela altura, em 2000, foi Cabo Verde inteiro que participou. Os melhores vozes de Cabo Verde, de São Vicente, de Praia, de Fogo, de Abraba. E então, eu fui e ganhei primeiro lugar. Quando eu ganhei primeiro lugar, eu me lembro, calarinho. E então as pessoas começaram a dizer, veja
Veja que tu tens talento, então vai, meu filho, vai lá para frente, você ainda tem um longo caminho para andar. Mas as coisas de Deus eu comecei a esquecer. Eu comecei a esquecer das coisas de Deus, assim. Então eu comecei a afastar dos braços de Deus. Não é porque que quando eu falo assim, então, para não ter aquela percepção, aquele sentimento de, então as pessoas verem assim, mas então se as pessoas cantam outra música, então estão afastando de Deus, ou então estão sendo lançadas na charreta do inimigo, então cantar morno é pecado? Não acho. Não acho. Existem várias músicas seculares que você pode cantar, que eu posso cantar sem problema. Existe, como se diz assim, existe ambiente que você deve cantar. E então, no momento eu comecei a afastar. Afastar, já comecei a experimentar a vida de outra forma. O inimigo começou a me levar, e me levar. E eu fui longe. Eu fui longe. Depois de um tempo, eu regressei para a praia. E quando eu cheguei na praia, a minha curiosidade era de gravar. Cheguei em 2007. Estava na cidade da praia. O meu pai morava naquela altura em Palmares. E então eu ficava com o meu pai e eu conheci um dos dois artistas que eu tinha grande admiração por eles, que nós somos grandes amigos. Já cantamos juntos, várias vezes viajamos juntos, que é o Nhelas e o Johnny. Cantam muito bem, são os artistas de referência. Eles já gravaram muito, eu conheço eles. Pela primeira vez eles me ouviram a cantar. E o Nhelas falou para mim, Tony, eu vou levar hoje você para o meu produtor, Cabo Verde Produções, Zé Desculpir. Então fui lá. Mas eu já tinha várias composições já feitas. Zuki, Batuque, Funaná, Morna, Coladeira, esse estilo R&B. Já começava também a compor a música gospel. E então fui lá, o meu produtor falou para mim assim, você canta? Eu falei para ele, sim, eu canto mais ou menos. E ele pegou a guitarra e me jogou a guitarra assim, toma e canta para ver se você canta. E em brincadeira eu comecei a cantar algumas músicas. E chegou em mim, você vai participar no verão de 2008. Eu já estava em 2007, estava quase chegando em 2008. Ele falou para mim assim, as pessoas que são bons em cantar, e Zé Desculpir chama de soba, você canta muito bem, você vai participar com a gente em 2008, você vai estar no top lá. E apresentei meu produto em 2007 e em 2008, bumba. E eu fui, diretamente. Eu participei, nós fomos muitos artistas, Paulinha, Ló e Sandro, Nhelas e Johnny, vários artistas, vários. E também a Gama tinha também gravado lá, Tony Fica. Vários meninos já passaram por esse lugar. Militar artistas já passaram por lá. Zé Carlos, Maísa, vários meninos. Nós conhecemos lá no estúdio. E então gravei a minha primeira música, Fazer Amor Comigo. Aquela música que você viu lá. Ok. Aquela música nessa que você altura. Viu. Exatamente. Mas eu já tinha afastado um pouco de gospel. Eu já tinha afastado. E então, quando 2008 saiu, foi uma bomba. Foi uma bomba porque essa música pegou mesmo. Essa música arrebentou por todos os lados. Todo lugar. A fama começou. Os shows começaram. Exatamente. Mas uma coisa, existia sempre um vazio em meu coração. Sentias que faltava alguma coisa? Sempre. Quando é a época da festa, o momento da emoção, e quando chega a noite, o barulho é cessado, as luzes apagaram, as lágrimas começaram a escorregar pelos meus rostos. E sempre na minha cabeça dizia, mas era do homem que você é, Tony. Sempre sentia. É por isso que, me desculpe ser franco, a palavra de Deus se diz, é melhor conhecer do que conhecer e não guardar os mandamentos. Eu poderia ser feliz se não tinha conhecido o outro lado, porque eu já convivi com os espanhóis, nós já gravamos 2 vezes, imagina, e ver aqueles meninos a subirem de topo muito rápido e sejam muito felizes, sem uma consciência culpada, mas Tony Martins, eu não conseguia. Todas as vezes que eu ia para os festivais, quando tudo termina, eu sentia uma tristeza imensa na minha vida. E ficaste quanto tempo nesta situação? Nesta situação ficou muito tempo. Eu fiquei muito tempo. Por quê? Porque primeiro, em 2008, eu gravei. E depois cheguei
A minha música tocou em vários lugares, e depois, em 2009, eu fui convocado para o Presidente da República. Tony, agora você vai cantar para o Presidente da República. Meu Deus. Nós éramos mais de 121 artistas que queriam estar na presença do Presidente da República na Casa Presidencial para cantar no dia 23 de dezembro. Imagina cantar para o Presidente da República. E então, naquela altura, o meu produtor de evento era Gugas, Augusto Veiga. É um grande produtor mesmo. Eu trabalhei com ele muitos tempos, mas é top. Ele me chamou e disse: filho, hoje você vai cantar para o prefeito da cidade, como os brasileiros se dizem assim, você vai cantar para o Presidente da República. Eu fiquei não acreditar. Muitos artistas, porque Precisito estava no meio, o Vadu estava no meio para ir, mas que foi selecionado e Tony Martin Filmel. Eu fui lá e foi muito bom. Eu me lembro daquela sensação de ter um repertório de 6 músicas na presença do Presidente da República. Cantei Morna, cantei Coladeira, Batuque e Funanã, com um dos melhores bandas. Eu me lembro quando eu desci do palco, o Presidente me chamou e disse: vem para cá, eu quero que você canta mais uma Morna para mim. E eu falei o nome da... Ele falou o nome da Morna, só aquela Morna eu não tinha completamente professado muito bem aquela Morna e apautei para cantar outra Morna. Eu falei até o nome. E ele falou para mim: ok, então canta esta Morna para mim. E quando eu disse que eu terminei aquela Morna, ele chamou e disse assim: em qual universidade de canto você formou? Porque a forma que você canta, aquelas coisas que você faz, não é normal, não. Eu me lembro que eu falei para ele: eu era adventista. Eu era adventista. Por mais incrível que pareça, os grandes cantores sempre têm estado vindo de uma igreja. Sempre, sempre. Você vai analisar a vida de Celine Dion, ainda estava vendo um vídeo muito antigo de Celine Dion cantando Aleluia. A sua família era da Igreja Batista. Whitney Houston. Elvis Presley. Todos esses cantores profissionais que sabem cantar mesmo, Steve Wonder, todos são da igreja evangélica. Formaram na igreja e depois eles saíram. Então, naqueles tempos onde que Tony Martin já começou a afastar da música gospel, eu me lembro, um dia saiu na manchete do jornal em Cabo Verde: o homem que deixou a música gospel agora vai apostar na música popular cabo-verdiana. E chocou a igreja adventista. Todos os irmãos me chamavam: Tony, por que você fez isso? Por quê? Tem um grande amigo meu que é deficiente. Ele chamou e disse assim: Tony, eu estou muito triste. Estou muito triste porque você escolheu deixar a música gospel por cantar outros estilos da música. Se você foi escolhido por Deus, você foi escolhido por Deus para cantar, para ajudar outras pessoas a conhecer Jesus através da tua voz, das músicas que você faz. Eu sentia triste no momento, mas quando, como se diz assim, quando as promessas vêm, as propostas, a fama, eu iria. Eu me lembro em 17º Festival de Gamboa. Eu fui convidado para a Câmara Municipal. Eu fui lá declarado artista revelação. Eu já tinha várias músicas, porque a minha música já em 2008 bombou. Tive um sucesso incrível mesmo. Eu me lembro, minha música antes de 4 meses já estava em 545 mil já bombando. Imagina. E depois a Câmara Municipal fez um contrato comigo. Nós vamos levar você a Gamboa e vamos dar um prêmio para você, a gravação do teu CD. E lá foi galardoado como artista revelação do 17º Festival de Gamboa, e fui eu que dei a abertura a 17º Festival de Gamboa. Tens imagens disso? É a Câmara Municipal que tem, acho que eles têm, mas eu praticamente... Eu tentei afastar muito. Sim, exatamente. Quando voltaste para as tuas raízes, digamos, afastaste desse mundo. E tenho várias músicas que eu fiz, que eu
que não é música gospel. Como, por exemplo, Coladeira, Batuco, Funaná, Morna. Tenho várias músicas. Por exemplo, ainda me conto, desculpa, aos 34 anos, eu conto com 211 de composição. Muitas músicas, muita experiência, tanto na música como na vida, com esta história toda que envolve religião, o seres cristão. Eu sempre fui cristão. Sim. E depois mudares para adventista, depois afastares-te e ficares vários anos a conhecer este lado artístico que muitas pessoas dizem que é um lado perigoso, porque tem muita tentação e que muitas pessoas nem se sabe, porque às vezes a mídia não mostra, mas muitas pessoas acabam por ir ladeira abaixo. Exato. Por causa, principalmente, atores, cantores, tem muita coisa por trás que às vezes sim leva as pessoas por um mau caminho. Tu conheceste bem esse caminho, mesmo assim, depois de um tempo, voltaste às tuas raízes, como eu disse. Ganhaste coragem e largaste aquela tentação para voltares para as tuas raízes. Quando é que isso aconteceu? Aconteceu em 2011. Não é tanto Segundo, tempo assim, mais ou menos. E aconteceu em 2011, foi mesmo em Gamboa. Foi mesmo em Gamboa. Porque a minha história é uma história muito bonita. Algumas pessoas acham que é uma história inventada para ter um projeto de um nome que, em português, Jesus me chamou pelo meu nome, no crioulo, Jesus te mampanha nome, ok? Mas não é uma lenda, nem uma história, mas é uma realidade. Em 2011, lá na Gamboa, cansado de estar naquela vida, mesmo sem querer, mas você já não tem força, porque ao momento que você sinta que não é feliz, fala consigo mesmo e diz, eu vou voltar, mesmo que eu tenha dinheiro, eu tenho fama, tenho tudo, mas eu não sou feliz. Mas chega um momento em que cada vez mais você tem mais fama, mais proposta, mais dinheiro, mais viagem, e então fica custoso para voltar. E então eu me lembro, a gente estava em Gamboa, eu fui um dos primeiros a fazer o Chickson em 6 horas da tarde, me lembro com toda a banda que eu tinha, quando a gente estava fazendo o Chickson. Gamboa já estava cheio das pessoas. Eu ouvia as pessoas me chamar, Tony Martins, é meu fã, Tony Martins. E então, mas ouvi outra voz muito clara a dizer assim, o que estás a fazer lá? Você não sabe que você foi escolhido para Deus para cantar a música gospel? Existem milhares de pessoas que precisam de ti. E o que você está fazendo aqui? Mas isso não é mentira. Isso não é uma lenda. Isso é uma realidade que, quando eu conto para as pessoas, custa acreditar, mas é verdade. Mas tu dizes isso, que ouviste essa voz? Eu ouvi aquela voz. Mas queres dizer que é uma voz de algo que não estava presente? Algo que não era físico? Acredito que algo que estava presente, mas era algo sobrenatural. Porque o nosso Deus, para salvar uma pessoa, Ele pode tornar qualquer coisa. Ele faz com que Ele pode até parar o sol para salvar você. Imagina. Ele pode até parar o sol, até salvar você, e depois o sol começa no seu trajeto normal outra vez. E Ele fez isso comigo em Gamboa. Porque eu estava só fazendo Chickson, em meia multidão, mas eu acabei por perceber aquela voz que me chamou. E depois eu voltei. Eu vi um homem bem pequenininho, no meio da multidão, bem pequenininho, apontou o seu dedo para mim e disse assim, sai daquele lugar, porque esse lugar não é seu lugar. Você foi idealizado desde a fundação do mundo para cantar para Jesus. Você sabe disso. O que você está fazendo lá? E algumas pessoas da banda também ouviu. O meu produtor diz assim, Tony, mas que atrevimento desse homem ele tem de chamar você a atenção desse jeito? E eu falei para ele assim, deixa, depois nós vamos conversar. E eu ouvi o Espírito Santo no meu coração, na minha mente, dizendo assim, eu sou Jesus que está chamando você. Eu comecei a tremer o joelho, eu fiz o Chickson, saí por trás do palco e fui andando entre a multidão em busca desse senhor que estava chamando.
Jamais. Até hoje. Até hoje. E então, durante 2 anos, ainda fiquei nessa vida. Lutando. E quando chegou em 2011, segundo domingo, eu me afastei de tudo. Porque já estava cansado. Decidiste, sim. Decidi mesmo. Ganhaste coragem. Mas uma coisa, mesmo para ganhar coragem, Deus permitiu que o inimigo tinha que tirar qualquer coisa de mim para que eu possa voltar. Porque se eu ficava com dinheiro, com fama e com tudo que eu tinha, talvez ficava um pouco difícil. Vindo aqui nos dias de hoje, tu viveste essa vida durante muitos anos. Essa vida que dizes que é uma vida longe de Deus. Exato. Converteste, voltaste, mas hoje sentes resquícios dessa vida que viveste? Achas que pagas até hoje ou vês hoje consequências daquela vida? Só que uma coisa. Nós podemos até pagar consequência. Porque o pecado tem um preço. Mas você pode ser feliz mesmo pagando consequência. Eu prefiro pagar consequência ao lado daquele que me criou, estando consciente que estou fazendo coisas para agradar a Ele, eu como sendo seu filho, Ele o meu pai, mesmo pagando consequência, do que estar pagando consequência e não estando direito na presença de Deus. Isso é o pior. Então já voltamos aí nesse ponto. Só lembrar às pessoas que estão a assistir aqui, metam um gostinho, partilhem, para ajudar aqui o nosso projeto, tá bom? Tony, tu disseste que chegou um momento, tu fartaste, ganhaste coragem e voltaste para as tuas raízes, voltaste para a Igreja Adventista, voltaste a cantar gospel, afastaste da vida que tinhas dito que é vida longe de Deus, onde tinha muita tentação, muitas coisas. Este tempo todo que nós falámos, tu disseste que nasceste na Brava, foste depois para Senegal e ficaste lá aos 14 anos, voltaste para Cabo Verde e tu, durante estes anos todos, tu sempre moraste em Cabo Verde. Exato. Eu morei em Cabo Verde e depois venho tendo a minha família, os meus filhos. Sempre em Cabo Verde? Sempre em Cabo Verde. Em 2020, que depois eu veio sair de Cabo Verde para Luxemburgo. Então tu saíste mesmo de Cabo Verde, da Ilha de Santiago, exato, para o Luxemburgo. Sim, mas antes eu fui para a Espanha. Depois, foste para a Espanha morar ou fui conhecer? Fui de passagem para conhecer, depois eu e a minha esposa, nós já tínhamos conhecido, ok? Mas a minha intenção também era de conhecer a Espanha antes. Fomos lá, depois chegamos aqui em Luxemburgo. Tua esposa, ela é daqui, ela já era daqui, sim. Vocês conheceram-se lá, em Cabo Verde? Ela praticamente já tem 13 anos aqui. 13 anos. Ela morou em Portugal 13 anos e também em Luxemburgo aqui já está com 13 anos. Está 26 anos fora de Cabo Verde. Quase o mesmo tempo que eu aqui no Luxemburgo. Então, uma vida inteira em Cabo Verde. Exato. Tudo o que tu trazes para nós hoje, tu aprendeste em Cabo Verde. Exato. Falaste ali, entre uma palavra e outra, que lidaste muito com brasileiros. Exato. Se calhar é por isso que quem ouve o Tony a falar acha que tu moraste no Brasil ou que tu és brasileiro, mas tu nunca estiveste no Brasil. Nunca. Eu tenho vários amigos brasileiros que são cantores profissionais, que sempre nós trocamos ideia, ok? E eu tenho um grande admirador lá no Brasil que estou ainda pensando que talvez no final desse ano a gente vai encontrar, que é um grande, eu não falo assim ídolo, porque o meu Deus que é o grande ídolo para mim, mas um grande admirador da música gospel, que ele já tem mais de 34 anos no ministério da música. Eu me lembro desde o tempo de cassete, imagina! Eu ouvia a música de Luiz Cláudio, que é um dos cantores referência para mim, que me inspira muito, o Luiz Cláudio. Eu ouvia a sua música desde o cassete, imagina o tempo, cassete, CD, muito tempo. Mas quase as músicas do Luiz Cláudio, ele tem mais de 30 álbuns no mercado. Eu conheço cada álbum, tem que conhecer uma música desse cara. Deves ter uma memória muito boa também, não é? A paixão
que leva a isso. É a paixão quando você gosta de uma coisa. É a paixão que leva a isso. Então, como eu gosto mesmo da forma que ele canta. Depois também veio a conhecer também um artista revelação dos últimos dias, desde 2016 a 2020, que é Leonardo Gonçalves. Eu aprendi muito também com esse cara, porque é um cara já é mais modernizado a nível da música, do que Luiz Cláudio. Brasileiro também. Ele é brasileiro também, ele formou a nível da música também nos Estados Unidos. Então ele trouxe também alguns pacotes influentes da música americana, gospel, para o Brasil. Okay? Por exemplo, esse tipo de forma de melismo, forma que você faz melismo na frequência da música, sem perder o tempo da música, sem desafinar, e você faz a frequência, a ondulação nas cordas vocais do melismo, que dá o brilho mais à música, fica muito mais bonito. Não? Se você vai para os Estados Unidos, veja o gospel, mesmo nos Estados Unidos, veja como esses pretos americanos, como eles cantam. Eu já vi e é impossível de veres um vídeo e ires embora. Não, repetes. Eu vi um vídeo que era eu digo coral, mas era música gospel. Exato. Aquela moça fez uma coisa tão incrível. Eu procuro esse vídeo por todo o lado, eu não encontro. Tem uma cantora, por exemplo, já agora, que eu não sei se ela era de... Eu acho que sim, Mary J. Blige. Acho que é Blige. Eu já ouvi o seu nome. Mary J. Blige. Mas ele não é... Mas ela atualmente não. Mas há anos atrás. Ela foi para o R&B, inclusive Puff Daddy, conheces? Ela é do grupo. Exato. E tem vídeos dela há anos atrás, há muitos anos atrás, cantar. E também incrível. E também no estilo R&B, por exemplo, é um estilo que você pode fazer o melismo da forma que você quiser, porque é por isso também que eu gostava muito desse estilo R&B. Porque, por exemplo, eu não tenho uma aptidão mais pro hyper, para assim, aquele estilo, aquele freestyle. Não mas para fazer, não, eu preciso sim, mas para fazer o refrão em cima do quando a pessoa rapper sabe muito dar um flow muito bem, como ele Batalha e outros. Rimar. Exato. E então eu faço o refrão, e esta forma de fazer o melismo, o vibrato, essa frequência ondulada das notas mais aguda no falsete, que você assim faz com maior facilidade. E então isso no R&B é muito frequente em Chris Brown. O Chris Brown, sim. Esse estilo. Sim. Exato. Yeah. Magnífico. Yeah. Então, o Leonardo Gonçalves, ele levou já para o Brasil essa forma de cantar gospel, com mistura mais a pop, também com mistura mais a pop, mas também mais carregado do melismo. Sim. E então é um dos cantores que uma referência também. Eu gosto muito da forma que ele canta. Eu tenho estado algumas músicas cantando a sua música também, porque a música de Leonardo Gonçalves é muito difícil. Nem todos os cantores cantam essa música, porque ele não é primeiro tenor. O cara não é primeiro tenor, ele é barítono, porque barítono é uma mistura do segundo tenor e o baixo que dá barítono. E a minha voz é muito mais aguda do que ele, só que ele tem uma forma de cantar com uma técnica tão forte que ele alcança notas altas. E naquela nota alta, sem desafinar, sem perder o tempo da música, ele faz a ondulação dessa frequência do melismo. Muito bonito mesmo. Tenho que ir pesquisar para saber mais sobre ele. Muito bonito. Já fizemos aqui toda a base, a tua estrutura, a tua vida, a maior parte da tua vida passaste em Cabo Verde. Como eu já disse, aprendeste tudo em Cabo Verde, as tuas bases, a tua cultura, a arte, a música, as técnicas vocais, o lado ao lado de Deus e o lado longe de Deus. Fala um pouco. Vamos, antes de virmos para os dias de hoje e falarmos sobre como está a tua carreira hoje, vamos tentar falar aqui de forma resumida do tempo em que saíste de Cabo Verde para vir aqui. E um bocadinho antes. Tu tens filhos, não é? Sim. Tiveste vários relacionamentos por causa da música? Não? Sempre foste uma pessoa estável nesse sentido? Acho que não. Acho que não, porque, como se diz, dificilmente um cantor não é influenciado por qualquer vício. Se você não é influenciado por droga, por bebida,
a mulherada é difícil. E então, o que foi mais influenciado é a mulher. Para mim, da minha parte. Eu não sentia... Eu fico imaginando, cada uma pessoa tem seu vício, mas eu acho estranho uma pessoa dizer assim, eu tenho vício de bebida, ou sou um alcoólatra. Eu não sinto nenhum prazer nisso, mas tem pessoas que sentem um prazer nisso. Mas o que mais brincava comigo era a mulherada. Era a mulherada. Eu tenho 6 filhos, eu tenho... Yeah. Desculpa rir. Não foi mal, eles são tranquilos. Você está aqui para conhecer o lado do Tony Martins, sem problema. Por isso é que eu queria saber. Não, sem problema. Eu tenho 6 filhos, ok? Tenho 3 mães de filho, ok? Tens 6 filhos com 3 mulheres? Sim, com 3 mulheres. O meu primeiro filho, a sua mãe já não está entre nós, ela já descansou, que é mãe de Elton Steve, que já tem 27 anos. E tenho a Alta Stevânia, o William Patrick e a William Patrícia também, que são filhos da outra mulher, que nós temos 14 anos casados e por fim terminou. E eu tenho também o Tiago Gabriel, que são os meus últimos, que é filha também da Vanusa. A Leida, que agora nós terminamos há muito tempo também, praticamente os 4 anos que terminou. Mas a brincadeira que eu sentia destabilizado era a mulherada. Bebida não, fumo não. Eu tenho saúde total, graças a Deus. Eu pratico muito o exercício, o sistema alimentar. Tenho 34 anos, com o regime do sistema alimentar, muita coisa não como, ok? Mas em 2007, em 2008, até 2010, era uma carnaval da mulher. Sim, isso. E como é que tu fazes, tu sendo homem? Porque... eu costumo dizer, vocês homens têm a menos-valia, que é o vosso corpo, que é uma mais-valia, porque vocês são feitos assim, porque são homens e os homens têm que sentir atração pela mulher para procriar, de certa forma. O homem tem que procriar. Como é que tu vais contra isso? Como é que um homem vai contra isso? Eu estou a perguntar isso, não quero entrar na tua vida, mas se calhar há homens que têm essa dúvida ou passam pela mesma coisa, estão num momento em que aquilo que mais estraga a vida deles é mulher, exato, ou exato. Mulher ou sim. o próprio órgão sexual. Nós temos vários exemplos nos dias de hoje, jogadores de futebol que são conhecidíssimos, que acabam por destruir uma bela carreira por causa de um rabo de saia. Então, o que é que tu podes dizer para uma pessoa, um amigo, que vem e diz, olha, eu estou nesta situação, eu não consigo focar, por mais que eu acho que estou no caminho certo, vem uma mulher e estraga tudo. Mas, para mim, se fosse nesse tempo, eu não faria. Porque é uma ilusão. É uma ilusão, e cada vez mais que você tem um relacionamento e termina e começa com outro, você estronca na vida. Vai ter mais prejuízo. E então, o que eu acho é... eu chamo isso, mais uma vez, de ilusão. De ilusão. Porque, no final, você está acabando com a tua própria saúde. E o nosso Deus, escuta, o nosso Deus é um Deus tão sábio, é por isso que ele sempre fala, um homem deve ser um homem de uma só mulher, e também uma mulher deve ser também mulher de um só homem. Porque existe várias doenças, tanto psicológico, moral, até espiritual, que você carrega, talvez o tempo da tua vida, mesmo que a tua vida já é mudada, mas você paga as consequências, você paga. Hoje eu estou casado, tenho uma mulher, eu sei que eu sou homem de uma mulher, eu sei que também é minha mulher, mas a consequência que eu levo comigo, até ainda. E então, até que eu lembro, a palavra de Deus não mente, e Deus não é contra nós, não. Ele é o favor a nós, mas é que tudo. Mas o pecado tem um preço. Mesmo que teus pecados estão perdoados, a tua vida é mudada, mas existe consequência que você, mesmo assim, como resultado, você paga. É o pecado, mas não é porque Deus está permitindo que você pague, mas é o pecado. Porque a Bíblia diz assim, aquilo que o homem semear, isso ceifará. Eu não posso semear um pé de feijão para comer banana. É feijão, não? Então é isso. Não é porque Deus quer, mas é você que escolheu. Mesmo que Ele dá toda a atenção, a proteção, apaga os teus pecados, mas as consequências você tem que arcar. Tu casaste há pouco tempo, há mais ou menos quanto tempo? Quase 2 anos.
quase 2 anos, pronto, saíste de Cabo Verde e vieste para o Luxemburgo. Qual foi a primeira sensação ao chegares aqui pela primeira vez? E no princípio não foi tão bom. Por quê? Você sabe por quê? Imagina uma pessoa com 47 anos num país trópico como Cabo Verde, muito quente. Nós não temos ouro nem prata, mas nós temos o de melhor e o bom. O quê? Aquele clima natural, como se diz no crioulo. Nossa terra tem um clima natural que no mundo que tem. No crioulo, ok? Nós temos um clima tropical, imagina, eu com 43, 47 anos, agora vindo para o Luxemburgo, num tempo muito frio, praticamente quase Luxemburgo é 9 meses de frio e 3 praticamente de um pouquinho do calor. O teu organismo, o teu corpo não está habituado a isso. Eu comecei a sentir, meu Deus, comecei a sentir problemas já, tanto psicológico, porque eu tinha que tomar vitamina para substituir o sol. Vitamina D. Oh, meu Deus! E outra coisa, eu fiquei muito frustrado, apesar que se diz um ditado, onde está o peão tem que estar o cordel. A minha esposa está aqui, de todo o coração, quero estar aqui, exatamente, porque nós começamos a namorar distante, ela viajava muito para Cabo Verde, era muito cansativo, imagina só, e então aquele ditado se diz, onde está o cordel tem que estar o peão, então preferimos estar juntos, ok? Tudo bem. Mas no começo não foi muito fácil, mas depois eu comecei a ganhar calo, pouco a pouco, acostumar. A vida de um imigrante no país é totalmente diferente no começo, ok? Toda coisa é diferente, o costume, a cultura é totalmente diferente, mas eu já comecei a acostumar pouco a pouco. E agora estou sentindo bem. Já falas alguma das línguas? Ainda com muita dificuldade, meu Deus. Eu falo inglês, porque inglês já eu falo. Francês, bem pouquinho, mas estou na aula de francês. Eu já comecei na fase 1. Terça-feira que vem aqui, eu vou começar na fase 2, ok? Já me sinto em casa. Agora já me sinto em casa, estou acostumando um pouco. Muito mais melhor do que antes. Mas antes foi totalmente diferente. Meu Deus, acho que eu vou embora. É sempre complicado, é muito complicado. Mas, culturalmente falando, o clima, como tu dizes, é muito complicado. Ter que tomar vitamina, porque está num sítio que não tem sol, é complicado. Não tem sol. Aqui conseguiste dar também uma volta na tua carreira. Sim, exato. Grandemente. Porque eu vim para Luxemburgo com um sonho na maleta. Porque eu sonho alto. Eu não brinco com os meus sonhos, não. Algumas pessoas acham Tony muito orgulhoso. Ele fala. Mas não. Eu gosto de fazer coisas para tentar satisfazer os anseios da minha alma. Porque eu tenho coisas guardadas na minha vida que são coisas ainda que são pensamentos, sonhos para ser realidade. E então, mesmo que são grandes, eu tenho que lutar para isso. E então, eu vim para aqui o seguinte, para concretizar alguns sonhos que em Cabo Verde não conseguia. De que maneira? Principalmente a música. Eu amo muito a música. Mas em Cabo Verde a gente não consegue fazer qualquer coisa na música como você faz na Europa ou, entendo, nos Estados Unidos. O meu maior sonho, um dia, é de participar no American Talent. É um dos sonhos. E eu vou até chegar lá. Eu vou lá. Porque eu sei que tenho potencial, não porque eu sou convencido, não. Eu sei que tenho potencial para chegar lá, em qualquer idioma, eu vou chegar lá. Não sei qual é a hora, mas eu vou. Todos os sonhos que eu sonhei, que sempre eu falei com a minha esposa que eu vou conseguir, estou conseguindo pouco a pouco. Eu me lembrei de uma história que era para ir aos Estados Unidos o ano passado, eu tinha que cantar 23 de julho em St. Lancaster, um dos grandes festivais, um dos melhores festivais lá nos Estados Unidos, gospel. E então falei para uma mulher, nem eu ainda tinha visto o meu passaporte. Eu falei para minha esposa, eu vou para os Estados Unidos. Ele olhava para mim e disse, querida, você tem fé mesmo? Eu vou para os Estados Unidos, tal dia, vou participar no St. Lancaster. Mas, querida, como você está convencida assim, você nem visto tem no passaporte? Alcancei o visto, fui para os Estados Unidos, gravei 3 músicas nos Estados Unidos, fui para Nova York, regressei, já fui mais uma vez. Assim é a vida. Como tu dizes, pouco a pouco estás a conseguir... Mas com muita humildade. Com muita humildade, pé no chão. Como se diz o crioulo, pé no chão,
Fé na Deus, sentido na Cristo. Tu tens tido uma agenda de shows. Exato, exato. Porque sempre também não porque estou dizendo assim, o meu sonho, mas tem que ser como os planos de Deus. Porque os planos de Deus são mais grandes que os meus planos, claramente. Para que os meus planos sejam realizados, é preciso que os planos de Deus sejam aceitos. Porque os meus planos diante de Deus, sem a sua aceitação, não é nada. A minha vida é um livro, mas para escrever é o próprio Deus para dar autorização. Fomos para os Estados Unidos, lá, 2 vezes. Eu fico tão ainda impressionado como Deus trabalha quando uma pessoa disponibiliza para que seja um instrumento apenas. Nunca tinha plano de gravar nos Estados Unidos, nem fazer videoclipe. Mas eu fui lá, os planos de Deus já estavam. Fomos lá para Nova York, fomos lá num bus com 60 e tal pessoas, já tudo preparado para fazer o videoclipe num dos lugares mais históricos da Igreja Adventista Mundial, lá em Nova York. Lá no lugar onde tinha aqueles grandes reformadores que criaram a Igreja Adventista desde 1844. Eu fui lá, peguei naqueles utensílios que eles usavam em 1844. Fico, meu Deus, fui lá naquela pedra que o povo adventista, Ellen White, Tiago White e todos aqueles reformadores do tempo antigo, desde 1844, 22 de outubro, esperavam a volta de Jesus, que Jesus não veio, passou do Santo para o Santíssimo. Eu estava naquela pedra, fazer videoclipe naquele momento lá, com a música mesmo que dava ao sentido daquela história, que é a minha segunda música que saiu também, que tem pouco tempo ainda, que o nome da música é Cristo Vem, que fala um pouco sobre a volta de Jesus. Meu Deus, como tu és assim? Mas tu és pastor também? Eu não sou pastor. Porque às vezes quem vê sim interpreta que tu és pastor. Não, há muitas pessoas. Eu tenho um colega meu no trabalho que me chama de pastor e eu falo, não, eu não sou pastor, eu sou apenas um cantor da música gospel. Às vezes dá a impressão que tu estás a administrar a palavra. Só que eu administro a palavra através do canto. Mas porque também fala as coisas. Sim, porque eu administro, porque tem pessoas que administram a palavra como pastor. Ele já tem um tempo de ir para o colégio adventista e tem que formar a nível de teologia para ser um pastor. Um período, quem sabe, de 4 anos. Eu não sou um pastor, mas eu sou um ministro musical. Porque eu tenho um ministério. Eu já tenho o meu ministério. E até eu tenho um projeto. E foi com esse projeto que nós fomos para os Estados Unidos, fizemos o lançamento desse projeto, que é o projeto Jesus Te Acompanha Nome, que é no crioulo, em português Jesus me chamou para o meu nome, que deu o início lá em Gamboa, é por isso que eu escrevi esse projeto com esse nome, ok? E então, eu tenho um projeto, mas não porque eu não sou um pastor, mas eu sou um administrador da palavra de Deus através da música. Tu vais lançar um álbum, tens a ideia de lançar um álbum, ou o teu objetivo mesmo é, como tu dizes, um dia chegar ao American Got Talent. Tem que ser o American Got Talent. Porque há vários outros. É um dos. Mas o meu objetivo é o seguinte, o meu maior objetivo é ver pessoas alcançando corações para Deus, através do trabalho que eu faço, da música. Eu não perco esse objetivo. O que Deus falou para mim há mais de quantos anos atrás? Tony, eu criei você para a honra e glória do meu nome. Eu dei você o talento para cantar, para que as pessoas possam ouvir, ver ou sentir o meu amor no que você faz através da música. E então, você é um instrumento de Deus para muitas pessoas que vão aceitar Jesus como seu Salvador, principalmente nesses últimos dias que Jesus está quase vindo. E então é uma missão, imagina, até falei para minha esposa, e eu tenho um ministério, eu já fiz um turnê esse ano, graças a Deus. Esse ano já fomos para Itália, já fomos para Paris 2 vezes, já fomos para Portugal 2 vezes, já fomos para os Estados Unidos 2 vezes, já fomos para a Espanha, já fomos para a Suíça, já fomos tem mais ou menos 9 países que já levamos esse projeto, que já fizemos o lançamento do projeto Jesus Te Acompanha Nome. E então, o meu objetivo é levar esse projeto para esse 4 cantos do mundo, se for da vontade de Deus. Então quer chegar a mais pessoas possível. Exato. Possível. Exato. Através Esse é o teu objetivo. Exatamente. Se for da vontade de Deus. É isso. Nós temos alguns países vizinhos que a gente vai de carro, por exemplo. É pegar o nosso carro,
sexta-feira, fomos lá para a Espanha, ficamos sábado, eu vou cantar lá, fazer o concerto lá e regressar, ou sábado da tarde ou domingo da tarde. Então é isso que foi sempre o nosso trabalho. Exatamente. Para os Estados Unidos, que é mais longo, Sim. mas sempre foi nosso trabalho durante 2023 a 2024, foi sempre assim. Foi sempre assim. Tens um manager? Praticamente não tenho um manager oficial, mas o projeto Jesus Te Amam Panha Nome tem várias pessoas que trabalham dentro deste projeto. Tem conselheiros. A maioria das pessoas que estão nesse projeto estão dos Estados Unidos, porque depois que eu fui lá, em dia 12 de agosto de 2023, que a gente fez o lançamento do projeto lá na igreja de Brockton, então apareceram várias pessoas, empresários, irmãos da igreja, que estão fomentando, que estão ajudando esse projeto. Jesus Te Ama Panha Nome. E no outro ano que vem, 25 de julho, nós vamos fazer um grande festival da música gospel na cidade de Brockton. E estamos com uma ideia fantástica. Envolver vários artistas, não gospel, mas para cantar a música gospel conosco. Olha, ótima ideia. Isso é uma ideia. O meu mesmo e também o meu produtor, Carlos Pires, falou comigo sobre esse assunto, porque eu tenho meu produtor, ok, que grava todas as minhas músicas nos Estados Unidos também. E então, o pastor David Andrade também, que é um pastor muito novo ainda, começamos a querer ter essa ideia, o pastor também da nossa igreja, que é Ebrard, ele falou, Tony, você precisa alcançar vários corações. Esses artistas que muitas pessoas não acham que vão juntar com eles, nós precisamos juntar com eles. Eles não possam se sentir discriminados por causa da música deles que eles cantam, ou você canta porque você não canta diferentes músicas, porque vocês não combinam, porque vocês não estão interligados. Não, não, não. Eu posso cantar morna sem problema. Eu estava lá nos Estados Unidos, encontrei meu amigo lá que tem 34 anos e nós não tínhamos visto 34 anos, imagina só. E quando cheguei lá, ele estava ensaiando, não sei para que dia que ele iria dar show, tínhamos 34 anos que nós não tínhamos visto. Cheguei lá, comecei a cantar morna junto com ele. Sim, senhora. Sim. Porque morna já é um sentimento, é uma música que traz o sentimento de saudade. Sim. Exatamente. E como tu dizes, combina contigo também. Yeah. Tony, antes de avançarmos para as perguntas finais, eu gostava que tu fizesses uma análise, assim, breve, da música, não a música que tu fazes, a música gospel, a música que a maior parte do povo consome. Qual é a tua opinião? Exatamente. E eu não estou aqui para condenar a música. Quer seja qual tipo de gênero musical, não estou aqui para... Só que a música tem um poder relevante. A música tem poder de destruir. A música tem poder de construir. Eu posso ouvir uma coladeira cabo-verdiana que traz uma sensação de saudade. Pensar na minha terra, a minha cultura. Mas também eu posso ouvir uma música que me traz pensamentos maus, ruins. Mas, ultimamente, a música também tem estado a degradar. Mesmo que não fosse a música gospel, a música popular. Nós temos vários artistas de renome que continuam no leque da música para não perder o sentido da serenidade, da cultura, o valor da música. E eu não estou aqui para condenar, ok? Cada um com as suas formas. Sim. Mas a música tem um poder. Se você... Ele é um pacote que ou você sai a ganhar, ou você sai a perder. É uma responsabilidade cantar para o mundo, sabia? Porque as pessoas que vão consumir, eles consomem o que você traz da tua cabeça, do teu pensamento, da tua convivência. Eles consomem. E então, se é para a bênção, é bênção. Mas também para a maldição, você vai contribuir por muitas pessoas. Então, é uma grande responsabilidade. É por isso. É importante dizer-se isso. É uma grande responsabilidade cantar mesmo. Até música gospel. Até música gospel. Muitas vezes, eu sou cantor da música gospel, graças a Deus, eu não estou corrompido. Agora, gospel também. Nós devemos tomar muita cautela, porque gospel está sendo corrompido. Tony, agora eu quero conhecer a pessoa. Quem és tu quando estás sozinho, na tua privacidade, com os teus filhos, com a tua esposa? Quem és tu? Eu sou aquele que chora por qualquer coisa. Eu sou aquele também que perdoa qualquer coisa.
Eu sou aquele que emociona por qualquer coisa e eu sou aquele muito romântico. Eu sou aquele que, quando estou as coisas bem, eu sinto a inspiração que vem que não sei nem para onde. Mas também eu sou aquele também por qualquer coisa, eu rasto no chão. Mas também eu sou aquele que o choro vem pela noite, mas pela manhã vem a alegria. Isso que é a vida de Tony Martins. Olha, antes de terminarmos, eu costumo fazer umas perguntas para saber umas respostas rápidas. Eu mando para ti, tu mandas para mim, relacionadas primeiro, por exemplo, se tu tivesses o poder de mudar alguma coisa no mundo, Deus diz-te, olha, Tony, tens um poder para mudar alguma coisa, uma coisa no mundo, a escolha é tua, o que é que tu mudarias? Uma coisa só. Se eu poderia mudar o mundo, gostaria apenas de ser um instrumento de Deus para que o mundo tudo possa ser salvo por meio de Jesus Cristo. Arrependes-te de alguma coisa que fizeste na tua vida? Há muitas coisas. Há muitas coisas que eu arrependo, daqueles que eu fiz, que não era da vontade de Deus, que agora eu peço a Deus para dar-me força para não fazer mais, para não repetir mais. Um exemplo. Por exemplo, arrepender de uma pessoa que possa machucar e não pedir desculpa. E se ela morrer? E se ela morrer? É isso. Se tu fores para um outro mundo amanhã, um outro planeta, e tu quiseres explicar o que é que tu fazias aqui na Terra, qual é o momento que tu vais tentar mostrar a esses seres, novos seres, um momento da tua carreira que tu vais decidir mostrar a eles? Um momento que seja importante. Se eu for para outro planeta, a mesma sensação de levar o Evangelho de Jesus, eu levaria também. Com maior emoção, e apenas seja um instrumento da qual eu quero ser para Deus. Vamos imaginar que no outro fim de semana vai acontecer a grande festa do Tony Martins. A festa que o mundo inteiro vai falar dela. Quem é que tu escolhias para ser... para estar em palco, cabeça de cartaz? Eram 2 pessoas. Pode ser. Mas infelizmente um não está aqui mais. Foi por causa dela que foi para os Estados Unidos. Mas eu tive o privilégio de cantar junto com ela antes dele foi descansar. Eu tive o privilégio de ter 12 dias de abraçar ela por último. Era minha irmã Mariana. Segundo, a minha mulher, que sempre está ao meu lado, dando força, coragem, nos bons e nos maus momentos. Elas cantam também? A minha irmã cantava. A tua irmã cantava também? Exatamente. A minha irmã cantava, porque ela era da Igreja Adventista há 34 anos. Ela cantava, e cantava muito bem também. Pois, eu vi as tuas publicações no Facebook. Yeah. Os meus sentimentos. Exato. Convidado mais que VIP. Tens a tua festa e tens ali aquela pessoa que vai ser o convidado mais que VIP. Aquele convidado mais que VIP, ele não é visível aos olhos do ser humano. E eu faria tudo possível de colocar uma cadeira e ninguém via ele. Mas eu sei que ele estava lá pela fé, Senhor Jesus. Na porta, tu irias colocar 2 nomes de 2 pessoas que não iam ter a oportunidade de entrar na tua festa. Quem são estas pessoas? É muito difícil. Porque eu gostaria que todas as pessoas pudessem estar na minha festa. E a minha festa tem que ser uma festa para que todos possam saborear. Porque a minha festa não pode ser indiferente. Não poderia ser. Eu não posso mesmo ser. É dificilmente. Mesmo se uma pessoa tem maltratado a mim, eu não consigo pagar ele com a mesma moeda. É dificilmente mesmo. Não consigo. Então não colocarias ninguém? Não colocaria. Não colocaria. Qual é o nome que tu dás a esta festa? É o segundo lançamento do projeto Jesus Te Mantenha Nome. Então seria a festa Jesus Te Mantenha Nome. Exato. Não precisa nada mais. É a festa Jesus Te Mantenha Nome. Em palco, a tua mulher a apresentar esta noite. Exato. E a tua irmã, que o nome é? Mariana seria a cabeça de cartaz desta grande festa. Na porta não ias bloquear ninguém, não ias barrar ninguém. Quem sabe um dia vamos ter a oportunidade de ver o flyer desta festa, não é? Desta grande festa, E vai acontecer. Vou ficar à espera. E vai acontecer. Agora, eu gostava que tu olhasses para a tua câmara e que mandasses um recado para quem tu quiseres, sem truques. Eu quero dizer para você, obrigado. Obrigado por estar
todo esse tempão com a gente, ouvindo a vida de Tony Martins, tantos altos e baixos. Mas eu sei que o nosso Deus está conosco. Ele está comigo e também está com você. Eu quero te agradecer por esse momento e obrigado por tudo. Eu quero te dizer para você, não tem nada o impossível aos olhos de Deus. Corra atrás de teus sonhos. E o maior sonho é viva com Deus e com Jesus. Abraço. Tony Martins. Tony, muito obrigada por esta grande entrevista. Tenho que dizer que a tua história é muito interessante. Nós precisaríamos ficar aqui muito mais tempo para saber vários detalhes. E tem mais. Tem muito detalhe aí. E tem mais. Que não tocámos. E tem mais, e tem mais. Mas eu tenho a certeza que o que passaste aqui já é bom, já é o suficiente para tu tocares a muitas pessoas, que é um dos teus objetivos, chegar a mais pessoas. E aqui, com o que tu estás a dizer, vais chegar às pessoas que interessam e que se interessam por saber a tua história, que é top. E por isso só me resta agradecer mais uma vez por abrires as portas da tua casa, porque nós estamos aqui para tirar 2 horas, não, para aí umas 4 da tua vida, porque nós estamos aqui bem tarde. Não faz mal. Não. Conta connosco, está bem? Obrigado também pela tua presença na nossa casa, tanto você e seu marido, que vocês têm esta santa paciência, imagina quanto mais, né? Mas obrigado mesmo, porque isso também vai ajudar a gente. Como é que é o adventista, um cumprimento adventista? Cumprimento adventista? É assim, vocês comigo. Assim. Isso é o sinal de altar, assim. Não consigo. Assim. Como é que eu não consigo? Ou sendo assim. Exato, assim. Assim, cumprimento adventista. Assim. A saudação. Mas vocês não batem, vocês só fazem assim. Assim, a saudação já está. Principalmente quando uma pessoa também que nós nunca conhecemos, que vai para a nossa igreja, por favor, levanta e dá uma saudação à Vanessa. Todo mundo faz assim. Está feito. É o sinal já está. Jovens adventistas. Obrigada, está feito. Yes.